Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindos. Já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A história de hoje está muito legal, espero muito que gostem. Já deixa seu like e comentem bastante. Agora fiquem com o vídeo. O dia que eu fechei os olhos para tirar o shampoo do meu cabelo e quando eu abri, tinha um homem dentro do meu banheiro. Hoje eu vou compartilhar com vocês o pior dia da minha vida. Esses dias, eu e meu marido chegamos em casa do trabalho e resolvemos fazer uma lasanha. Então meu marido falou para eu ficar em casa tomando banho, que ele ia no mercado para poder comprar as coisas. Então beleza, eu entrei no banheiro e na hora do meu marido sair com o carro, ele gritou para mim dizendo que ele não ia trancar o portão. Só que ele pensou que eu havia escutado, mas eu não tinha escutado nada. Então tô lá tomando meu banho e a porta do banheiro estava aberta. Como só mora eu e meu esposo, eu não tenho mania de fechar a porta do banheiro. Nisso eu passei o shampoo, esfreguei normal e fui tirar do cabelo. Então eu fechei os meus olhos e comecei a tirar o shampoo. E quando eu abri o meu olho, tinha um homem parado na minha frente. E ele me olhava fixamente. Mas ele não se movia. Ele apenas ficava parado e me encarando. Então eu dei uns passos para trás e eu consegui pegar a toalha. Então assim que eu peguei a toalha, eu já me cobri e comecei a gritar. Nisso, gente, esse homem começou a puxar a minha toalha. Mas ele não falava nada, ele só puxava a toalha e ficava, tipo assim, me encarando, me olhando, sabe? E eu gritando desesperadamente por ajuda. A única coisa que passava naquele momento pela minha cabeça é que eu não ia conseguir escapar. Até que eu ouvi o meu vizinho me chamando no portão. Então eu comecei a gritar mais alto ainda, pedindo para ele entrar. E assim que o meu vizinho entrou na minha casa, aquele homem correu para a cozinha e pegou em cima do meu armário. Então assim que o meu vizinho entrou e viu que aquele homem estava com... Ele começou a pedir para aquele homem se acalmar. E assim que o meu vizinho percebeu que aquele homem saiu de perto da porta do banheiro, o meu vizinho começou a gritar para eu trancar a porta do banheiro e ficar lá dentro. Então eu corri, tranquei a porta do banheiro e comecei a ligar para o meu marido. Eu pedi para ele chamar a polícia com urgência e expliquei rapidamente para ele o que estava acontecendo. Meu marido, na mesma hora, parou tudo que estava fazendo e voltou para casa. E no caminho, ele chamou a polícia. Então, a hora que o meu marido chegou, ele já entrou. Ali, o meu vizinho começou a acalmar o meu marido, dizendo que eu estava bem, porque eu estava trancada dentro do banheiro, e pedindo para ele se acalmar. Afinal, ninguém sabia do que aquele homem era capaz. Então, aquele homem foi e se escondeu na minha sala, atrás do meu sofá. E o meu marido lá do lado de fora, conversando com ele, tentando entender o que ele queria. Mas aquele homem não abria a boca pra nada. Então os policiais chegaram, entraram dentro de casa e conseguiram pegar aquele homem. E assim que eles conseguiram pegar aquele homem, eles foram até o banheiro e pediram para eu sair, dizendo que já estava tudo bem. Eu estava totalmente em estado de choque. A hora que eu abracei o meu marido, passou tanta coisa pela minha cabeça. Tudo de ruim que poderia ter me acontecido, sabe? Então depois foi passado pra gente que aquele homem era um morador de rua e de tanto ele usar drogas, ele ficou totalmente perturbado. E por isso ele sai por aí fazendo tudo que dá vontade nele. Faz 4 meses que isso aconteceu. É tudo muito recente ainda pra mim. Parece que foi ontem que tudo isso aconteceu. E eu penso seriamente em deixar a minha casa, porque eu não consigo mais ter paz aqui. O dia que caiu a casa da minha cliente. Eu sou tatuadora há 2 anos. E eu confesso que eu nunca havia passado por uma situação dessa. Eu tenho uma cliente que ela veio apenas uma vez fazer tatuagem comigo. Depois dessa vez, ela só fazia o orçamento e sempre reclamava do valor.
Começava a reclamar, pedindo para eu fazer bem baratinho para ela. Afinal, o marido dela queria que ela fizesse tatuagem comigo, pelo fato de eu ser mulher. E eu sempre explicava para ela que o meu valor era aquele. E ela nunca me respondia de volta. Mas depois eu sempre via por fotos que ela tinha feito a tatuagem em outro lugar. Até aí, tudo ótimo. Até que uma certa noite, era por volta das 2 horas da manhã, o meu celular começou a tocar. E quando eu peguei o celular, era essa minha cliente ligando. Eu nem sei porquê, mas eu atendi. E quando eu atendi, ela estava completamente desesperada, pedindo minha ajuda. Então falei para ela que se tivesse ao meu alcance, eu ajudaria. E ela chorando e eu pedindo para ela explicar o que estava acontecendo. E então ela começou a me contar que alguém viu ela no estúdio do tatuador dela e contou para o marido dela. Só que na cabeça do marido dela, quem tatua ela sou eu. E ele começou a querer saber a verdade. E o pedido, a ajuda que ela precisava de mim era que se caso o marido dela me ligasse perguntando, era para eu afirmar que sim, que todas as tatuagens dela foram feitas comigo. Então eu questionei ela do porquê ele não poderia saber que ela faz com esse tatuador. E ela disse que há muitos anos ela faz troca de sexo por tatuagem com esse tatuador. E uma vez, há muito tempo atrás, o marido dela chegou a descobrir. Por isso que ele não podia nem sonhar que ela continuava indo lá nesse tatuador. Então eu pedi desculpas para ela e falei que eu não poderia ajudar. E pedi para que ela não me envolvesse nesse problema. E desliguei o celular. Se passaram 11 dias. E um belo dia eu tô lá no meu estúdio e apertaram a campainha. Eu fui olhar pela câmera e era um homem. Então eu perguntei o que seria e ele disse que ele era acompanhante da moça que estava fazendo tatuagem comigo. E realmente tinha uma moça fazendo tatuagem comigo naquele momento. Por isso eu acabei nem perguntando nada. Eu achei que era acompanhante dela mesmo e abri o portão. Nisso, aquele homem entrou procurando a mulher dele dentro do meu estúdio. Então, quando aquele homem entrou e viu que a mulher dele não estava no meu estúdio, ele veio pra cima de mim, gritando e perguntando onde estava a mulher dele. Então eu respondi que eu não sabia quem era a mulher dele. Então ele disse que a mulher dele era a fulana de tal e que ela tinha um horário comigo naquele dia. Por isso ele estava ali, porque ele tinha ido buscar ela. Ali eu já entendi tudo, já ganhei quem era, o que estava acontecendo. Então eu pedi para ele se acalmar e falei para ele que a mulher dele não tinha nenhum horário marcado comigo, nem naquele dia e nem outro dia. Então ele começou a mandar mensagem para ela e eu também, avisando que ele estava lá procurando ela. E nada daquela mulher responder, nem eu e nem o marido dela. Gente, até que esse homem começou a chutar tudo o que tinha de dentro do meu estúdio. Ele quebrou todos os meus vasos de flores que eu tinha. Ali eu entrei em desespero e eu vi que ele ia quebrar o meu estúdio inteiro. Nisso, a minha cliente que estava lá naquele momento, ela conseguiu chamar a polícia sem ele perceber. Então ali na hora do desespero, sem saber o que fazer, eu acabei contando pra ele. Falei, olha moço, é assim, 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 ela faz tatuagem em tal lugar com tal pessoa, vai lá se resolver com ele. Eu não tenho nada a ver com o assunto de vocês. Quando eu falei aquilo, aquele homem olhou pra mim com os olhos cheios de lágrimas e me perguntou quantas tatuagens a mulher dele tinha feito comigo. E eu respondi que só uma, no caso, o nome dele. Então ele caiu ajoelhado no chão e começou a chorar. E enquanto ele chorava, ele xingava a mulher dele. Ele começou a dizer que ele não merecia aquilo, porque ele fazia de tudo por ela, ele dava tudo para ela. Nisso a polícia chegou e acabou levando ele. Depois que tudo isso passou, eu fiquei sabendo que o cara era super gente boa, trabalhador, honesto, amava loucamente aquela mulher. E com tudo isso, ele acabou entrando em depressão. E tentou até tirar
a própria vida. O nome dela virou chacota na cidade, então depois disso ela sumiu. Ninguém nunca mais ficou sabendo nada dela. Como todo começo de relacionamento, o meu não foi diferente. Era tudo rios e maravilhas. Eram flores e mais flores. Ele era um cara responsável, trabalhador, alegre, feliz. Nossa, muito legal. Mas 5 meses de namoro, ele começou com as crises dele. Era crise de ciúmes, como esses caras aí, tóxicos, machistas, possessivos, pedindo pra eu trocar de roupa, tirar o batom, com ciúmes de onde eu ia, com quem eu tava, e as coisas foram só piorando. Eu gostava demais da conta dele, tipo, sabe quando você começa a ter um relacionamento que você sonha em casar e tudo, aí quando começa a desmoronar, você não quer acreditar que aquela pessoa se tornou aquele monstro? Pois é, era o que eu vivia. Eu não queria acreditar que ele era esse bicho de 7 cabeças que brigava comigo por tudo, que queria controlar todos os meus passos, a minha vida, o meu telefone, o que eu vestia, o que eu deixava de vestir, com quem eu tava, com quem eu deixava de estar, quem era minha amiga, quem não podia ser minha amiga. Era desse nível o nosso relacionamento. E claro que isso começou a me sufocar. Por quê? Porque eu não podia mais sair sem ele, eu só podia sair com ele. E ele começava a falar assim, que ele tinha dúvida, ele tinha ciúmes de mim com meu pai, sabe? Teve um dia que a gente tava discutindo, batendo boca um com o outro, ele virou e falou assim, você deve ter relação até com seu pai. E tipo, cara, como que um homem tem coragem de falar isso, entende? Tipo, sem noção pra caramba, sem contar que eu e meu pai nem tinham um bom relacionamento amigável, então, tipo, muito sem noção, não dava motivos pra ele pensar isso de mim, e isso me entristecia muito, muito mesmo. Com o tempo, acabou que a gente tava tão assim passado do outro, eu tava me sentindo tão sufocada já daquele relacionamento, que eu comecei a querer, a não querer mais estar com ele, tipo, cansei, tipo, eu estava cansada dele, cansada mesmo das crises. E beleza, decidi terminar. Quando eu decidi terminar com ele, ele teve uma crise surreal de acordar pela noite falando que ia morrer, pedindo ajuda, pedindo socorro. Levaram ele pro hospital. Quando chegou no hospital, ele foi diagnosticado com síndrome do pânico. E aí naquele momento ele veio chorando até mim e falou, eu acho que é isso que faz eu te tratar do jeito que eu te trato, pelo amor de Deus, eu preciso de você, fica comigo, me ajuda. E eu, como gostava muito dele, e eu fiquei com muita dó também dele tá passando por todo aquele problema, eu não quis abrir mão do nosso relacionamento bem nessa fase dele, que ele tava precisando de ajuda. Então eu decidi não terminar e a gente continuar namorando, né? Só que assim, já cada um dentro do seu espaço. Eu tentava impor isso na cabeça dele, mas ele não conseguia entender, ele não digeria isso. Aí, eu tava fazendo faculdade e teve um evento da faculdade. Cara, vale ponto, quem faz faculdade sabe. E a gente tinha que chegar lá cedo e ficar até a tarde, o dia inteiro de evento. E eu fui, óbvio. Quando deu o finalzinho da tarde, que foi a hora dele me buscar, ele chegou, ele tava assim, com a cara de raiva, sabe? A cara de mal. E todas as pessoas viam isso, as pessoas da minha faculdade, meus amigos, minhas amigas, que sabiam que ele era meu namorado. Aquela pessoa antipática, que chegava, não cumprimentava ninguém, não gostava de ninguém, de bico virado, me tratando de qualquer jeito, com aquela cara amassada. Pô, chato pra caramba. E eu tentava falar com ele, tipo, amor, tal, né? Que foi? Que você tá com essa cara? Ficou assim, só vamos. Falei, só terminando aqui, que chatice. Terminei de organizar tudo e tal. Ele ficou lá de braços cruzados, esperando a galera cumprimentava ele balançava a cabeça, tipo, nossa, horrível. Aí eu fui, terminei de fazer as coisas que a gente tava fazendo, e aí eu fui e entrei dentro do carro com ele. Dentro do carro, eu, tipo, tentando conversar com ele, contar um pouco como foi o evento, como foi tudo. Ele não abriu a boca pra nada, ele foi calado lá da minha faculdade até a casa dele. Nesse período, ele tinha alugado uma casa e tava morando com um amigo dele, eles estavam dividindo casa, né? E aí, eu peguei e falei assim, não, tá, vamos sim, vamos lá pra sua casa, a gente janta, a gente faz alguma coisa. E eu estava muito cansada, porque eu fiquei o dia inteiro em pé no evento. Aí eu cheguei em casa, na casa dele. Aí eu tomei um banhozinho, tinha uma roupinha minha lá, eu tomei um banhozinho e deitei, tipo, eu tava muito cansada. E ele veio pra cima de mim, né, querendo transar, querendo ficar comigo. Eu virei pra ele e falei assim, nossa, eu tô muito cansada, hoje eu não tô afim de ter relação, tipo, eu tava muito cansada mesmo. Naquele momento, ele chega e me acordou, porque eu tava assim, bem sonolenta. Ele começou a gritar comigo. Você não quer ficar comigo? Porque aposto que você deve ter transado com outro homem na faculdade.
Cara, pelo amor de Deus, eu tava trabalhando, tava cansada pra caramba de ficar o dia inteiro em pé, tem que chegar em casa e escutar macho falar desse jeito comigo. Aí eu comecei a falar pra ele se tocar, que ele parar de ser sem noção, que ele sabe muito bem de onde eu tava, com quem eu tava, pra ele parar de ser louco. Ele começou a falar assim, tira a roupa agora. Eu falei, pronto, vai me estuprar, né? Pensei comigo. Aí eu falei, como assim tirar a roupa agora? Ele, tira a roupa agora, eu quero te cheirar. Deixa eu ver sua calcinha. Cadê a roupa que você tava usando? Eu vou cheirar. Eu quero ver se tem marca de sexo com outra pessoa. Cara, eu me senti tão humilhada. Eu quero ver se tem marca de pegada de outro homem, se tem algum roxo no seu corpo. Porque eu aposto que você tava transando com outro homem, por isso que você não quer ficar comigo. Ah, não, cara, eu me senti muito mal. Na hora eu levantei e falei, eu vou embora. Aí na hora que eu fui embora, ele pegou e me trancou no quarto dele, né? E aí ele pegou meu braço assim com muita força e começou tipo a me chacoalhar, entendeu? Você tá me traindo, você tá me traindo. E ele começou a me balançar assim. E eu, para com isso, para com isso. E ele tipo me jogou na cama e eu comecei a chorar muito. Falei pra ele, cara, para com isso, pelo amor de Deus, eu tô cansada. Eu não aguento mais você, eu não aguento mais suas crises, eu não aguento suas humilhações, eu não aguento seu jeito machista, seu pensamento, sua falta de amor comigo. Isso não é amor, isso não é relacionamento. Eu tô ficando doente, você tá me deixando igual você, doente. Eu não aguento mais. E aí eu peguei e comecei a chorar. Falei, por favor, me deixa embora, eu só quero ir embora. Eu que te imploro, pelo amor de Deus, porque senão eu vou ficar muito triste com você e vai ser pior. Aí ele pegou, abriu a porta e deixou eu ir embora, pediu o Uber e fui pra minha casa. No outro dia, ele veio falar comigo, eu nem tava conseguindo responder ele no WhatsApp, eu tava com nojo. Eu tava com nojo dele, entende? Com nojo das atitudes, com nojo do comportamento, com nojo de tudo isso que ele tinha falado pra mim. Cara, pediu pra eu tirar a roupa, tipo, foi muito sem noção. E aí eu peguei e não respondi a ele. Aí ele foi lá na minha casa. E esse menino tava vermelho de tanto chorar. Mas ele chorava assim, ó, de soluçar, do tanto que ele tava chorando, me pedindo perdão, que o que ele tinha feito um dia antes foi muito errado, que ele realmente precisava de ajuda, que ele tinha que se tratar realmente, que ele reconhecia que não era legal a forma com qual ele tava me tratando, que ele ia mudar, que ele ia fazer tudo diferente, que ia ser diferente, que pelo amor de Deus, pra eu dar outra chance pra gente, pra eu não terminar o relacionamento. Eu virei pra ele e falei assim, não, eu acho que eu aceitei mais a desculpa dele dar outra chance pra ele parar de chorar e calar a boca, que eu tava com raiva da cara dele já. E eu falei, tá bom, a gente tenta de novo, beleza, para de chorar, para. Beleza. Aí, nisso a gente foi tentando. Só que, pra mim, o relacionamento já não tava morto, não, tava enterrado. Entendeu? Eu não tava conseguindo sentir nada por ele. E aí, ele me chamou pra gente comer e tal, e nós fomos comer. Depois que a gente foi comer, ele todo romântico, carinhoso, levou chocolate, me tratando igual uma princesa, igual no começo do relacionamento. Mas sabe quando aquilo ali não te aquece? Tipo assim, fogo de palha. Tá fazendo isso aqui porque ontem fez merda, mas daqui a pouco tá fazendo a merda que ele fazia de novo, que ele não vai mudar? Pois é, foi o que aconteceu. Aí eu peguei, tipo, não foi o que aconteceu, foi o que eu pensei. E aí a gente comeu e tal, e depois ele pegou e me chamou pra ir pro motel com ele. Tá, tudo bem, né? E eu assim, sabe, tipo, tá, vamos. E aí a gente foi. Quando a gente chegou lá no motel, ele veio me beijando, me abraçando. Sabe quando a pessoa vai te beijando assim, você vai ficando com embrulho no estômago? E a gente pegou e ficou. Depois que a gente transou, eu juro por Deus, eu não senti nada. Eu não tava com vontade de ficar com ele de verdade. Eu fiquei mais pra saber o que eu ia sentir. Quando a gente terminou, ele tava assim, ai, rios de felicidade. E eu não tinha me satisfeito, porque eu não tava satisfeita com ele. Eu comecei a sentir um embrulho no estômago tão forte que eu corri pro banheiro e eu comecei a vomitar. E eu comecei a vomitar e a chorar. Mas eu chorava e ele não entendia o que estava acontecendo. E eu falava, pelo amor de Deus, sai de perto de mim. Eu não quero você perto de mim. E ele ficou com muita vergonha do que estava acontecendo. Ele, o que eu te fiz? A gente tá indo tão bem, a gente tá tão feliz, meu amor, minha princesa, eu te amo tanto. E eu, cala a boca, eu não aguento ouvir sua voz, eu vou vomitar mais. E ele, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Aí ele começou a chorar, e quando ele começou a chorar, eu comecei a chorar também. Eu só queria ficar longe desse cara, eu queria ficar longe dele. Aí ele me levou embora pra casa. E eu falei pra ele, pelo amor de Deus, fica no seu cantinho. Vamos fazer o seguinte? Vamos tentar só ficar? Vamos só ficar. Não precisa da gente namorar, né? Vamos continuar como ficantes. Aí ele ficou assim, aí pra não me perder, porque ele sabia que naquele momento eu tava... Não é legal, cara. Tipo, a gente tinha acabado de transar e eu vomitar e eu não tava aguentando ouvir a voz dele, tá perto dele. E, tipo, pra um homem isso é um pouco constrangedor, né? Então ele respeitou, graças a Deus ele respeitou o meu momento. Falou, tá bom, então a gente termina, mas a gente vai continuar ficando, né? Eu sim. E eu fui pra casa e eu contei pra minha mãe tudo
que a gente tinha ido no motel, tá? Que tive vomitado, ok, que eu tava muito mal. E minha mãe já sabia, assim, de algumas coisas que eu contava pra ela que eu tava muito mal dentro do relacionamento. Minha mãe virou e falou assim: minha filha, você não acha que se você conhecer outra pessoa e ocupar o seu tempo com outra pessoa, você não vai ser mais feliz? Eu falei: mãe, eu quero ser feliz sozinha, eu não quero outra pessoa. Ela: não, tudo bem, mas é porque o filho de uma amiga minha, ele é tão lindo, ele tá tão interessado em você, e mostrar a foto dele. E ele chamando minha mãe de tia, falando que queria muito me conhecer. Minha mãe: dá uma chance pra ele, já que você terminou mesmo. Eu falei: ah, mãe, não sei não, vou pensar. E nisso eu fiquei uma semana assim, solteira, e uma semana sem ter contato com meu ex. Só que ele passava todos os dias na minha rua pra poder ir trabalhar. Eu sabia pelo barulho, né, da moto dele, ou às vezes do carro, às vezes ele parava, conversava com minha mãe que tava na porta, com meu pai. E aquilo, eu ficava irritada com ele, entendeu? Eu estava extremamente estressada com ele, eu não queria voltar mais. Ainda mais depois que a gente ficou e eu não senti nada, entendeu? Aí beleza, passou umas 2 semanas e esse filho da amiga da minha mãe me chamou pra gente poder sair, pra gente comer alguma coisa e pra gente se conhecer um pouco melhor. Falei: ah, você quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma chance pra esse cara. Tô me sentindo mal, carente e tipo... tava pronta pra viver um relacionamento, mas eu queria que desse certo com alguém legal, entendeu? Eu queria namorar. Eu tava pronta pra namorar. E eu não tava querendo meu ex, eu queria outra pessoa. Então eu tava pronta pra uma nova jornada. E aí ele pegou e foi me buscar na minha casa. E nisso eu tava, tipo, toda linda, produzida, arrumada, cheirosa, na porta da minha casa, esperando por ele. Ele falou que tava vindo. Então eu fui pra porta da minha casa com o celular pra ele poder me ver. E bem na hora, quem que passa? O meu ex. E naquele momento, esse meu ex começou a me xingar de todos os nomes que você pode imaginar. Que eu não prestava, que a culpa dele ter desenvolvido síndrome do pânico era minha. Porque eu fazia mal pra ele, porque ele me amava demais, eu não amava ele do mesmo nível. Ele chegou no pai dele, na mãe dele, e falou que a responsável pela doença dele era eu, porque eu era problemática e fazia ele ficar problemático. E o pior é que o pai e a mãe dele chegaram a vir tirar satisfação comigo. Eu falei: olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O filho de vocês é psicopata, é doente. Você sabia que o filho de vocês me buscou na faculdade o dia inteiro, que eu tava estudando pra ser alguém na vida? E ele pediu pra eu tirar a roupa para me cheirar pra saber se eu tinha atrasado com alguém na faculdade. O seu filho tem problema, não é de hoje não, entendeu? Ele não queria, meu pai tinha arrumado um cursinho pra mim, ele falou que não precisava de cursinho. Eu falei que ia arrumar emprego, ele falava que eu não precisava de arrumar emprego, porque dinheiro ele me dava se eu precisasse. Sendo que, tipo, eu nunca gostei disso, sempre gostei de ter minha independência, entendeu? Então ele tinha que se tratar, e pra eles se tratarem, todos eles se tratarem, que eu tava ficando era doente com a família deles. Eu peguei e bloqueei o pai, a mãe, a avó, a tia, a irmã, bloqueei todo mundo, bloqueei ele e seguir a minha vida feliz. Então, gente, a gente tem que ter um pouco de maturidade. Eu, graças a Deus, sempre fui muito dona de mim e nunca permiti com que eu sofresse dentro desses tipos de relacionamento. A gente tem que saber identificar, entendeu? O cara não permitir, não querer que uma mulher trabalhe. Ah, eu te dou tudo, não precisa de você trabalhar. Desconfia. Desconfia. É legal o homem dar dinheiro pra gente? Ó, claro que é, mas desde que você tem o seu, ele tem o dele, ele quer te dar dinheiro, ok, não é porque você tá precisando do dinheiro, e sim porque ele quer te dar por um presente, entendeu? Agora você depender desse homem, imagina, eu ficar dependendo financeiramente, emocionalmente, esse cara ia fazer de mim de gato e sapato, daqui a pouco tava me traindo e eu ia fazer o quê? Eu não ia fazer nada, entendeu? Então eu sempre fui muito certa, fui muito autoritária comigo mesma, fui muito dona de mim, e eu falo pra todas as mulheres, para as mulheres tomarem cuidado com esse tipo de homem. Homem que não gosta que mulher estuda, que não gosta que a mulher evolui, que não gosta que a mulher trabalha, que não gosta que a mulher se sinta livre, não é um homem digno de estar com uma mulher.